Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriele. Hoje eu vou falar sobre o tema experiência com Deus e propósito. Eu fiz alguns stories lá no meu Instagram pessoal e coloquei uma enquete perguntando a vocês se gostariam que eu falasse sobre a minha experiência com Deus e o meu propósito, e vocês marcaram que sim, então por isso que eu vou agora fazer esse vídeo para vocês. Então, sem enrolação, vamos logo ao tema experiência com Deus. Como que é a minha experiência com Deus? Eu vou começar contando, desde quando eu era criança. Eu sou católica, Eu já falei isso lá no meu Instagram pessoal, não sei se alguém já viu, mas sou católica. E assim, desde criança, meus pais já me levavam na igreja, já me ensinavam, as coisas da igreja. Assim, meus pais não eram, assim, super católicos, assim. Eles eram católicos, iam às missas e tudo. Não era aquela coisa, assim, sabe, super, hiper católica, não. Vocês entenderam, né? Mas enfim, aí meus pais me ensinaram, pelo menos as coisas básicas da igreja católica, sim. E aí, eu fui seguindo os passos dos meus pais, E quando eu tava mais ou menos... Aí, tipo assim, eu sempre senti, sabe? Assim, eu sempre senti a presença de Deus. Não foi uma coisa assim que... aconteceu isso na minha vida e eu comecei a sentir. Não, assim, eu sempre... Desde criança, assim, desde quando minha mãe me ensinou, assim, eu já sentia. Eu já tinha vontade de rezar, Às vezes eu até tentava ler a Bíblia, mas eu confesso, Também porque eu era criança, eu não entendia direito. Mas aí, enfim, eu participei, daquelas etapas que tem, iniciação, pré-eucaristia, eucaristia e crisma. Fiz todos esses. E também quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a participar de um grupo de oração. E aí, quando eu comecei a participar do grupo de oração, foi quando eu tive uma vivência mais forte, realmente com Deus, Que lá eu teve os momentos do Espírito Santo e tal, e lá eu tive uma vivência mais forte. E foi me aprofundando mais na fé. Aí eu sei que eu cheguei a participar de vários grupos de orações. Eu participei de uns 4 grupos de orações. Participei de vários. E aí, eu fiquei um tempo também sem participar, quando eu mudei de cidade para fazer faculdade. Pra quem não sabe, eu sou advogada. E aí eu me formei em Direito. E nessa época eu cheguei a participar de 2 grupos de orações. Na verdade, um era grupo de jovens e o outro era um grupo de... era um grupo de oração, mas como ficava muito longe da minha casa, eu só participava das visitas que eles faziam nos hospitais. Então, era Doutores da Alegria. Eu gostava muito de participar das visitas, eu achava que me fazia muito bem. E depois eu fiquei participando desse outro, que era um grupo de jovens, também falava de Deus e tudo, mas não era tão focado na oração assim. Mas enfim, sem mais delongas, só dando uma introdução aqui pra vocês de como que foi esse período, que eu fiquei participando de grupo de orações. Atualmente não estou participando de nenhum grupo de oração. Aí desde quando eu voltei, dessa cidade que eu estava fazendo faculdade, que foi em 2019, final de 2019, eu voltei para minha cidade natal e fiquei aqui. Aí quando eu voltei, foi bem quando começou a pandemia, Aí veio aquela coisa, fechou tudo e tal, aquela tensão. E aí foi nessa época que aconteceram também algumas coisas na minha vida, E assim, igual eu falei pra vocês, assim, eu já tinha essa experiência com Deus, Eu já tinha essa experiência e tudo. Mas assim, também é difícil a caminhada com Deus, Às vezes a gente tá bem assim, caminhando certinho, aí depois a gente dá uma afastada, depois volta, afasta, volta, enfim. Mas aí o que aconteceu? Eu sempre fui mais voltada pra Deus, assim, sabe? Foram poucas as vezes que eu realmente me afastei. Só que aí, quando foi em 2020, aconteceu algumas coisas na minha vida que me fizeram, assim, dar um start muito, muito grande, sabe, na minha vida, assim. Veio na minha cabeça, assim, que eu precisava fazer a diferença, sabe? Veio na minha cabeça, assim, que eu precisava fazer algo a mais. Porque, às vezes, a gente tá na fé, mas a gente tá na fé aqui só dentro da gente, sabe? A gente não fala, não dá testemunho, não fala uma palavra amiga pra alguém, assim, não age de fato, Fica só ali, Às vezes você vai na igreja e tudo, mas você só fica ali, E assim, uma vez eu até vi o padre fazendo a pregação que não adianta nada você ir, aí você vai lá, escuta a palavra e tudo. E isso serve também pra todas as outras religiões, A pessoa vai na igreja, chega lá, escuta um monte de coisa e tal, mas quando ela vai embora, ela não coloca nada em prática e ela não fala, ela não anuncia, E de anunciar o evangelho. E aí você não anuncia. Então, assim, diante do que aconteceu comigo em 2020, uma experiência que aconteceu comigo, eu prefiro não comentar aqui no momento, Mas quem sabe um dia eu fale sobre. Mas enfim, uma experiência pessoal. E aí me deu esse start, assim, de que eu precisava fazer a diferença,
E eu pensava, assim, que se eu, assim, né, se um dia eu morresse, assim, o que eu teria deixado, né? E aí eu pensava assim, meu Deus, eu acho que eu não ia deixar nada, sabe? Eu fiquei pensando assim, eu acho que eu não ia deixar nada, porque tudo que eu fiz na minha vida, assim, pelo menos na minha visão, era pra mim que eu tinha feito, né? Tipo assim, faculdade, pra mim, estudo, pra mim. E assim, o que eu ajudei na vida do outro, né? Com certeza tiveram coisas que eu ajudei, mas eu não conseguia visualizar isso, sabe? Assim, de maneira concreta. Eu pensava assim, meu Deus, o que eu fiz, né, pra ajudar? E aí, eu não tava querendo participar de grupo de oração até então. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e comecei a estudar mesmo, sabe? Estudar a palavra, estudar a Bíblia. Falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou começar a ler a Bíblia. E aí começou a vir esse desejo também de ler a Bíblia, né? E aí eu falei, vou ler a Bíblia e tal. Comecei a ler. E assim, é impressionante que Deus vai te dando a compreensão. Porque eu também achava que eu fosse ler a Bíblia e não conseguisse entender. Mas não, eu comecei a ler, eu comecei a entender, comecei a interpretar, eu comecei a assistir pregações. Aí eu comecei a ler livros, assim, livros de santos. E nessa época que tava tudo fechado, né? Muitas vezes a gente ficava sem fazer nada. E aí muita gente ficava, né, mexendo no celular, assistindo série, vídeo. Enfim, o que eu busquei fazer mais foi isso, né? Lógico que, assim, às vezes eu também assistia série e tudo, mas eu busquei fazer isso. E eu fiz diversas mudanças na minha vida, né? Eu parei de usar um pouco o Instagram, assim, porque o meu Instagram pessoal que eu usava mais pra ver mesmo, assim, o que as pessoas estavam fazendo, o que tava em alta, isso e aquilo. E eu percebi que aquilo ali não tava agregando muito à minha vida. Então, assim, no final de semana, às vezes eu ficava em casa, né, sem fazer nada, sozinha. E aí eu ficava olhando no Instagram, aí todo mundo saindo, todo mundo divertindo. E mesmo quando tava na pandemia, o pessoal saía também, né, tinha as festinhas e tudo mais. E aí eu pensava assim, nossa, tô aqui sem fazer nada. E aí eu peguei e senti que eu deveria fazer o seguinte, eu deveria fazer também um jejum de dopamina, né? Que eu ouvi até um dia falando em um programa. Jejum de dopamina, que é você se privar de coisas que você acha bom, pelo menos naquele primeiro instante são boas, mas na verdade são coisas que não te fazem bem e que vale a pena você se privar daquilo, sabe? E aí eu comecei a me privar um pouco, por exemplo, do Instagram. Teve até uma época que eu desativei meu Instagram. E foi bem nessa época que surgiu a vontade de criar o Do em Verdade. Aí, nessa época aí que eu comecei a estudar, comecei a ver muitas coisas, comecei a ler bons livros, aí eu comecei a seguir o pessoal também que tava aí na alta, né, que era o Ítalo Marcílio. Na verdade, o Ítalo Marcílio eu comecei a seguir ele acho que foi 2018, tem bastante tempo que eu comecei a seguir ele, quando ele fazia ainda aquelas lives todo dia, meio-dia, eu assistia quando eu tava fazendo almoço. E eu comecei a seguir várias pessoas, assim, gente. Eu tenho muitas experiências, sabe? Se eu vou falar todas aqui, vai demorar muito. Eu vou tentar resumir pra vocês, tá? Aí depois eu posso gravar um outro vídeo, parte 2, pra falar o resto, porque são muitas experiências. Mas aí, eu só sei que eu tava seguindo eles, aí eu também comecei a seguir o Saulo Barbosa, que é psiquiatra, e outras pessoas também que eu achava que agregavam conteúdo. E aí, sempre que eu acessava o Instagram, eu olhava as postagens deles, né? Via as coisas que eles postavam e tudo. E aí, gente, as coisas foram acontecendo, sabe? Eu fui focando muito nisso e aí eu pensei assim... Aí eu lembro também que eu assistia muito jornal, muito jornal, muito jornal. E eu comecei a parar de assistir jornal. Gostava muito de assistir e assim, eu via muita coisa assim de criminal também, sabe? Serial killer e tal, eu via muito isso. Aí foi nessa época também que eu parei, porque eu pensei assim... não vou ficar assistindo essas coisas, porque tá tipo pesando no meu dia, sabe? Algumas coisas pesavam, eu ficava lembrando e tal, e aí eu resolvi parar. Eu comecei, igual eu falei pra vocês, consumir conteúdos que me faziam bem e que me agregavam. Aí no início, assim, algumas coisas podem não fazer muito sentido. Se você começar a fazer isso no início, você vai achar estranho, você vai achar um pouco confuso. Aí depois as coisas começam a fazer sentido, tá? Tenha paciência. Mas enfim, como disse Santa Teresa d'Ávila, né? A paciência te dá alcance. E aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que um dia eu senti esse desejo de criar um Instagram. Eu acho que eu tinha assistido um documentário no YouTube que chama A Agenda. E nesse documentário fala assim pra você... fala que você pode criar um canal no YouTube, então um Instagram, pra levar a palavra de Deus, pra levar os ensinamentos, pra também falar sobre a questão... Assim, levar as pessoas realmente pro caminho do bem, sabe? Tava falando essas coisas. E aí, que muitas pessoas, né, estão tentando desconstruir valores e tudo, então era isso que tava falando no documentário. Explicava toda a história do comunismo, depois no final falava isso.
E eu senti o desejo muito forte de criar o Instagram do Em Verdade, né? Eu ainda conversei com uma amiga minha, a Amanda, falei assim, Amanda, a gente podia criar um Instagram e tal, porque assim, como tava trabalhando na época, né? E eu tava estudando também pra concurso. Então, assim, meu tempo tava muito curto, sabe? E aí eu ficava com medo de fazer esse compromisso do Instagram e eu não conseguia, né, postar e tudo. E eu peguei e falei assim, Amanda, eu tô querendo criar um Instagram pra gente postar essas coisas de Deus e tal. E aí, a gente cria esse Instagram e vai postando, né? Mas assim, a intenção do Instagram não era nem crescer, não era que tornasse, assim, uma atividade principal na minha vida. Era só uma coisa que eu tava pensando em fazer ali, sabe? Pra ajudar, quem sabe, algumas pessoas. Mas assim, nunca imaginei que ia tomar a proporção que tá tomando agora. E aí, beleza. Aí ela falou, topou e tal. Aí a gente tava pensando no nome e tal. Eu falei, sugeri esse nome do Em Verdade. E assim, foi um nome assim que hoje, quando eu vejo, eu falo assim, nossa, que nome maravilhoso. Porque as pessoas viram pra mim e falam assim, você tem um dom de escrever e tal. E ficou Dom e Verdade. Tipo, o dom que as pessoas estão falando pra mim, né? E a verdade, que é o que a gente tá tentando levar pras pessoas. Então, assim, eu acho que deu tão certo esse nome, assim, eu fico impressionada, assim, quando eu lembro, assim, nossa, Deus inspirou muito. E aí, enfim, aí eu ia lendo as coisas, ia postando lá. Eu lembro que, assim, tinham pouquíssimas curtidas, tipo 10 curtidas, 15 curtidas. Tava eu lá postando, né? E fazendo stories, tudo. E aí, gente, a vida foi passando, né? E eu continuei com o Instagram. Só que assim, eu não era aquela pessoa tão assídua no Instagram, sabe? Eu postava pelo menos umas 2 vezes ao mês, às vezes 3. E já teve uma vez que eu fiquei um mês sem postar. Mas era impressionante. Era só acontecer alguma coisa com a minha vida que vinha alguma coisa que falava assim, vai lá e posta. Vai lá e fala. Vinha alguma coisa assim, gente. É muito impressionante as coisas acontecendo na minha vida. Acontecia uma situação e parecia que vinha uma voz e falava assim, alguém pode aprender com isso. O que você aprendeu com isso? Escreva. Era como se fosse assim. E aí lá ia eu, fazia o post lá e escrevia. E aí, gente, só sei que eu fui fazendo isso e tal. E aí o Instagram, isso foi mais ou menos final de 2020. Eu acho que o Instagram, eu criei ele em novembro de 2020. E quando foi início de 2022, né, mais ou menos em março, aí o Instagram começou a estourar, né, e começou muita gente, assim, e eu trabalhando, né, trabalhando e estudando. E o Instagram começou, assim, os posts começou a fazer muito sucesso, né, a ter mais de 1.000 curtidas, aí teve post de 30 mil curtidas, teve post de 60 mil curtidas, e foi aquela coisa, assim, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o Instagram foi crescendo, 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 e aí, às vezes, assim, o Instagram crescia, né? E depois ele dava uma caída de leve. Aí, assim, quando ele crescia, eu pegava e falava assim, nossa, será que vai dar certo esse negócio do Instagram? Não era uma coisa que estava nos meus planos. E agora apareceu esse negócio do Instagram, mas eu gosto de fazer, é uma coisa que me faz bem e tudo. E aí, quando ele dava essa caída, eu falava assim, Aí vinha uma voz assim, sabe? Parecia que era um inimigo mesmo. Vinha uma voz e falava assim, acho melhor você não ficar criando esperança com isso não, viu? Vai estudar, vai trabalhar, que isso aí não vai dar certo não. Você fica postando isso aí, ó. Isso aí, moço, ó, o pessoal tá vendo agora, mas depois ninguém vai ver mais. E aí vinha o inimigo. Aí depois o Instagram crescia de novo, o Instagram ia só aumentando, só aumentando, só aumentando. E aí as pessoas começaram a me enviar testemunhos, né? Aí pessoas falam assim, não desista, continue, persevere, nunca pare de escrever, obrigada pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua vida, seus textos são ótimos, são lindos, você me ajuda na minha vida. E foi um monte de gente falando coisa comigo, assim, você é instrumento de Deus. É só vocês entrarem lá no Instagram do Em Verdade, em testemunhos, que tem os testemunhos que eu deixei salvo lá. E aí, enfim, né, várias pessoas foram falando coisas comigo. E aí, gente, eu não vou falar pra vocês que eu descobri o meu propósito. Eu estou descobrindo, na verdade. E aí eu só sei que eu comecei a ver que aquilo ali estava me fazendo muito bem. E eu tava ajudando outras pessoas, estou ainda ajudando outras pessoas. E foi aí que eu comecei a descobrir o meu propósito, sabe? E eu comecei a rezar e a entregar a Deus e falar assim, meu Deus, é isso que o Senhor quer pra minha vida? É esse o propósito mesmo? Porque, assim, as coisas estão acontecendo, assim, impressionante. Parecia que Deus falava assim comigo, continue fazendo o que você tá fazendo, que o resto sou eu que faço. Dê o passo que Deus dá o chão. E aí foi exatamente isso. E eu ainda estou, né, mexendo no Instagram, ainda estou publicando os textos.
e Deus vai inspirando, eu vou escrevendo e sempre vem pessoas comentar sobre eles. E assim, como eu falei pra vocês, eu acho que eu estou descobrindo o meu propósito, porque eu encontrei algo que eu já fazia, sabe? Que já é um dom meu mesmo, eu já faço, Deus já inspira no meu coração e eu posso ajudar pessoas. E é uma coisa que eu me sinto totalmente bem com isso. Não parece que eu tô carregando um fardo pesado, não parece que é algo custoso. Não, é algo muito bom, sabe? É uma coisa que vem, assim, é uma coisa bem leve na minha vida, sabe? E eu me sinto muito bem de estar fazendo isso. Então, assim, eu imagino que o seu propósito, né? Como eu falei pra vocês, eu ainda tô descobrindo, pode ser que tenha mais coisas ainda, porque Deus é um Deus cheio de surpresas. Pode ser que o seu propósito seja algo que você já tem aí dentro de você, mas que você precisa despertar, né? Inclusive, eu fiz um texto falando sobre o chamado de Deus, e nesse texto eu falo isso, eu falo assim, o seu chamado é uma coisa assim que você sente bem, você sente leve, traz uma paz ao seu coração, Deus confirma todos os dias que é aquilo ali, sabe? E Deus tem confirmado no meu coração todos os dias isso. E como que ele tem confirmado, né? Vocês podem perguntar. Pessoas que vêm falar comigo, pessoas que enviam testemunhos. São várias coisas, assim, tem umas coisas assim que são inacreditáveis, sabe? É até difícil falar aqui pra vocês. Mas são diversas coisas, principalmente as pessoas falando pra mim, sabe? As pessoas conversando, mandando testemunhos, coisas que eu não imaginava, né? Pessoas do Brasil inteiro falando coisas comigo. Então, assim, como ignorar isso, né? Como achar que isso simplesmente é coincidência? Não, isso é Deus e Deus já vem me inspirando. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu quero ele mais perto de mim, né? Mais próximo eu quero estar. E é basicamente isso, gente. Assim, tenho outras experiências, tenho testemunhos para contar para vocês, mas pro vídeo não ficar muito extenso, eu queria deixar clara essa questão, né? Como que é a minha experiência com Deus? Hoje, né? Eu acordo, aí eu faço o nome do Pai, vou tomar café e tal, dou uma acordada, volto, vou rezar, depois eu vou fazer o devocional bíblico, que também foi uma coisa que Deus colocou no meu coração de fazer todos os dias o devocional bíblico, que até agora me mantenho fiel, porque são todos os dias, até sábado, domingo, feriado, todo dia tá lá o devocional no canal do Telegram. E tem pessoas também que vêm falar comigo, que vêm me mandar testemunhos sobre o devocional. O canal no YouTube também já teve pessoas que veio falar comigo, tô assistindo seu vídeo, sua live, e gostei muito, e tá tocando muito no meu coração. Então, assim, são coisas que, assim, eu não esperava, né? E às vezes quando a gente tá lendo alguma coisa, a gente descobre algo, né? Estuda sobre a palavra, sobre algum livro, e a gente pensa assim, todo mundo aqui sabe disso, né? É só a pessoa pegar o livro aqui e ler. Por que eu vou comentar uma coisa que já tá pronta? Mas não, mas Deus, ele realmente, ele toca o seu coração. E hoje, que foi a palavra de Samuel, na palavra de Samuel fala que Deus tocou o coração de Saul, que ele transformou Saul, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele tornou-se um novo homem. E é exatamente isso que Deus faz. Ele desce, o Espírito Santo desce sobre você a partir do momento que você aceita, que Saul, ele aceitou ser o chefe, né, o rei lá do povo. E a partir do momento que ele aceitou, Deus simplesmente ungiu, né? Deus ungiu ele. E Deus deu tudo o que ele precisava, né? Deu a sabedoria, fez com que ele conseguisse, né? Deus capacitou ele para aquele chamado. E mesmo que ele pensasse assim que ele não fosse capaz, mas Deus falou, não, é você que eu quero. Então é isso que Deus falou hoje pra você, é você que eu quero. Eu simplesmente, né, comecei com o Instagram, eu achei que era uma coisa assim da minha cabeça, né? E era já Deus falando ao meu coração, vai e faz, vai e faz. E se eu tivesse, né, há 2 anos atrás, né, menos de 2 anos na verdade, 1 ano e pouco atrás, se eu tivesse pensado assim, não vou fazer isso não, pra quê? Desnecessário, vou perder meu tempo fazendo post, escrevendo texto. Mas não, mas Deus inspirou e eu dei o meu sim. E agora eu tô colhendo esses frutos e Deus, que frutos maravilhosos. Todo dia eu agradeço a Deus por essa missão, por esse chamado que Ele me confiou. E eu peço a Ele que me dê força, que me dê persistência para persistir mesmo, para não desistir desse chamado tão bonito e dessa responsabilidade, né, que eu tenho também. Que Ele possa continuar me inspirando para que eu possa ser instrumento na vida dos seus filhos, né? Para que eu possa levar a tua palavra de uma maneira mais clara, de uma maneira cativante, que as pessoas queiram realmente escutar e, de fato, mudar a vida das pessoas.
Então, assim, gente, não quer dizer que o seu propósito vai ser esse, igual eu falei, né, de escrever textos. Mas cada pessoa tem o seu propósito e você vai descobrir, sabe? Não tem pessoas, igual eu falei no vídeo passado, a mulher lá que o filho dela, ó, pra vocês verem, ela foi ter um filho, né? Então, antes do filho, ela não tinha isso. Mas com o filho dela acabou nascendo e teve uma doença. E a partir dessa doença, ela descobriu que se tivesse feito o teste do pezinho antes, o teste do pezinho ampliado, já teria descoberto essa doença antes e seu filho poderia hoje não ter nenhuma sequela, não ter nenhuma doença. E foi então que ela resolveu ajudar outras famílias, né, outras crianças que passaram pela mesma situação e também impedir, né, que crianças, outras crianças passem pela mesma coisa que o filho dela passou. Então ela encontrou ali, igual eu falei pra vocês, não sei se foi um propósito, mas ela encontrou ali uma missão, né? Uma missão de realmente ajudar as pessoas. E às vezes a sua missão tá aí mesmo, onde você está, entendeu? De ajudar, de buscar, de ir atrás. Tem alguma coisa que todo mundo fala assim, você é boa nisso, sabe? E mesmo se ninguém falar que você é boa, você gosta de fazer aquilo e você sente algo dentro de você pra fazer aquilo. E eu falo isso pra vocês porque assim, ninguém também falou comigo assim que eu era boa em escrever textos, não. Eu simplesmente comecei a escrever, né? Desde criança eu já gostava de escrever, mas eu não era tanto de escrever texto, eu era mais de escrever histórias. Então ninguém falou nada pra mim, mas eu comecei a escrever e as coisas foram acontecendo. Então assim, eu acho que o primeiro de tudo também é entender que tudo tem seu tempo, né? Então assim, há mais ou menos 2 anos atrás, Deus estava inspirando isso no meu coração. E agora que as coisas foram acontecer. E talvez a gente quer também que aconteça na nossa hora. E não é na nossa hora, é no tempo de Deus. E assim, gente, são tantas coisas, né? Igual eu falei pra vocês, eu sou advogada e imagina só as coisas que eu tinha na minha cabeça em relação à minha profissão de advogada. Né? Eu tinha várias outras coisas na cabeça. E aí começou a surgir essa questão do Instagram. E assim, se eu colocar na balança, né? A questão do direito e a questão do Instagram, o Instagram ganha. Porque eu me sinto mais, assim, leve, mais solta, mais feliz fazendo o que eu tô fazendo agora, né? Que falando a palavra de Deus, que é fazendo devocional, que é postando. Então, assim, gente, é algo que você vai descobrir com o tempo. Mas Deus vai confirmar no seu coração. Ele sempre confirma. Se é algo, assim, que o fardo é muito pesado, e quando eu falo fardo pesado, gente, não é um fardo pesado assim, a pessoa tá fazendo faculdade, aí tem que estudar pra prova. Ai, fardo pesado. Não é exatamente esse fardo, né? Porque também tem coisas que são nossos compromissos, que são nossas responsabilidades. Eu também estou com a responsabilidade de fazer o devocional todos os dias. Eu também estou com a responsabilidade de fazer os posts, de postar stories. Então, assim, isso também é responsabilidade, né? Às vezes eu poderia ficar deitada ali na minha cama, mas não. Eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. E eu também trabalho. Então, assim, isso aí também não dá pra considerar como fardo pesado. Mas eu falo assim, aquilo que você realmente não tem prazer, você não tem alegria em fazer. Sabe? Que mesmo se não tivesse esses compromissos, mesmo assim você não gostaria de fazer. É exatamente isso. Então, assim, gente, eu não sei se a maneira como eu falei ficou fácil, deu pra entender. Mas é algo que é só você que vai saber. Entendeu? É só você que vai saber porque vai vir do coração. Sabe, eu não sei explicar direito, mas é uma coisa que você vai sentir dentro de você. E como eu falei, você vai pedindo a Deus para confirmar o que você já sente, para confirmar se é aquilo mesmo. E é claro, você também tem que buscar a Deus, porque como que você vai escutar a Deus se você não tem um relacionamento com Ele? Se você não conversa com Ele, se você não ora, se você não reza, aí também não tem como. Então você precisa ter essa relação próxima com Deus, para que Deus possa falar também ao seu coração. Então é isso, gente. Muito obrigada, tá bom? Quem quiser me acompanhar, nós temos lá o Instagram do Em Verdade e também o meu Instagram pessoal, que é @DriXavier. E eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Na descrição. Então é isso e até mais. Beijo!